Vamos lá, gente. Deixa eu falar com vocês. Ontem eu fiz um vídeo sobre educação financeira de empresa, né? Então, o que que eu quero falar com vocês? Presta bem atenção. A saúde do seu CNPJ é muito importante. A gente sempre fala aqui sobre o CPF, né? Sobre o líder, sobre o colaborador, sobre a liderança, sobre vendas. Quer dizer, a gente está falando do quê? De pessoas, de seres humanos. E isso é o mais importante na empresa. Não adianta você ter processos maravilhosos se as pessoas não estiverem engajadas e não quiserem dar o seu melhor. Por medo, você vai só conseguir o mínimo e pessoas são a chave do sucesso das empresas. Isso é ponto pacífico, ninguém mais discute, todo mundo já sabe. O que eu quero falar agora é da saúde financeira do seu CNPJ, porque eu vou nas empresas com as minhas consultorias, com as minhas palestras, e a gente começa a conversar e eu percebo que tem gente que não sabe a diferença de faturamento e de receita, sabe? Não sabe como calcula lucro, não sabe o que é investimento, o que é despesa. Então vamos lá, eu vou tentar esclarecer de uma vez por todas esse tema. E se vocês quiserem, a gente faz uma aula no Zoom sobre isso. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é fechado e que se eu fizer essa aula no Zoom, eu vou divulgar só lá, tá? Então, se você quiser entrar no grupo, comenta aqui embaixo que eu te mando o link. Ou eu vou deixar o link na descrição, vou decidir. Mas, de qualquer forma, se você tiver interesse, sozinho é muito difícil caminhar, tá? Então, eu sempre falo, você ter um grupo é uma coisa que te fortalece. Não fortalece só você, fortalece a mim também. Eu faço tudo isso porque isso também me energiza e me dá forças para continuar a fazer o que eu quero fazer. Então, você participar de um grupo é crucial para você não desanimar e não procrastinar e não deixar as coisas para lá. Porque você tá num grupo, você tá vendo, as pessoas estão fazendo, aquilo vai te contaminando e você vai prosseguindo. O que acontece, gente? O que é faturamento? O que é receita, fluxo de caixa? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar: faturamento. Então, se eu tenho faturamento nesse mês de junho de R$ 6.000, vamos supor, tá? Ah, Selma, mas então eu posso gastar os 6.000? Calma. Primeira coisa que você tem que fazer: separar suas finanças pessoais das suas finanças empresariais. CPF, CNPJ. Eu também não tinha isso no começo. No começo era uma eu presa, eu só tinha a conta da pessoa física ali, era tudo misturado. Isso não é bom, tá? Primeira coisa que você tem que fazer: separa, cria uma conta para o seu CNPJ se você não tem ainda e faça a contabilidade separada, não a contabilidade do contador, a sua. Conheça seus números, tá? O contador também precisa estar tudo certinho, lógico. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é para você controlar os seus números, ter clareza de qual é o faturamento que você precisa ter por mês para você cobrir as suas contas, qual é a receita que tem que entrar por mês. Você já atingiu o seu break-even, sim ou não? O que é o break-even, Selma? Break-even é um ponto que você... O que acontece? Quando você abre uma empresa, às vezes você precisa investir, né? Se for uma empresa de infoproduto, não, porque aí é você com você mesmo. Você precisa talvez investir numa plataforma, alguma coisa. Mas, se for uma empresa física, um consultório, uma clínica, sei lá, um espaço, uma loja... De qualquer forma, se for alguma coisa que você tem que investir, você tem que calcular tudo que você gastou, tá? E aí você vai controlando a sua receita até você atingir isso que você gastou. Aí é o seu break-even, quer dizer, você entrou ali numa velocidade de cruzeiro e a partir daí você vai colher os frutos do que você plantou, tá? Então, essa é a primeira coisa. Você já atingiu o seu break-even, sim ou não? Segunda coisa, você que trabalha na empresa, mesmo se você for uma eu-presa, você tem que ter o seu salário, seu prolabore, a sua participação ali, quanto custa a sua hora. Não é tudo que a empresa fatura ou que ela recebe que vai ficar para você gastar do seu jeito, né? Nós estamos falando da saúde financeira do CNPJ. Então, por exemplo, vamos lá, faturei 6.000 em junho, mas vou receber parcelado.
vou receber em 6 de R$ 1.000. Então, meu faturamento de junho é de 6.000, mas a minha receita de junho é de 1.000 com relação a esse faturamento. Como que eu tenho que fazer meu fluxo de caixa? Eu tenho que pensar na minha despesa mensal, meu custo fixo, e eu tenho que pensar na minha receita mensal. Então, por exemplo, se eu tenho um custo fixo de 30.000 e a minha receita mensal é de 25, eu tô com um déficit de 5.000 por mês. Preciso vender mais, preciso aumentar essa receita. Você tem que ter clareza dos seus custos para você ter clareza do quanto que você precisa vender. E se você vender tudo na primeira semana, aí sim você pode tirar o pé um pouco, descansar um pouco mais, ou mesmo investir em treinamentos para você mesmo, ou ver estrategicamente como que você vai fazer para a empresa crescer. Agora, se chegou na terceira semana do mês, você não fechou ainda a sua receita para fechar a despesa daquele mês, você tem que correr. Então, o que eu faço normalmente? Eu divido por semana. Ah, eu quero faturar, não sei, 1.000 por mês. Tá bom, então são 250 por semana. Se na primeira semana eu faturei 100, na segunda semana eu tenho que faturar 250 mais 150, que é o que faltou, entende? Então, você precisa ter clareza dos seus números. Faturamento não é igual a receita. Fluxo de caixa é receita menos despesa mensal. Por favor, faça isso mensal. Pague suas contas em dia, não pague juros. Se você está endividado, faz um plano de acabar com isso, de resolver isso, tá? Mas a gente não tá falando de dívida aqui, isso é assunto para outro tema. Eu só quero que você tenha clareza de quanto que você precisa vender por mês. E aí você quebra isso por semana e por dia. Se você tem uma equipe de vendas, isso tem que estar claro para cada vendedor. Se você paga comissão, o vendedor tem que saber que o salário dele, quem faz é ele, que ele é um empreendedor dentro da empresa. Qualquer colaborador pode ter essa mentalidade de empreendedor dentro da sua empresa. Você pode ter ferramentas de estimular isso, tá? Isso não tem o menor problema, você pode ter. E, claro, quando a gente vai fazer consultoria, a gente vê tudo isso, né? A gente vê como é que tá o portfólio, se tem alguma coisa que dá para incluir, se tem como você aumentar o ticket de quem já te procura de forma aleatória, sem você fazer força. Muitas das coisas que a gente faz pensando sempre nessa questão do fluxo de caixa, do break-even, do lucro. Gente, empresa existe para dar lucro, tá? E se ela der lucro, ela vai crescer e ela vai ter mais um papel social maior ainda, porque ela vai empregar mais gente e a gente só vai conseguir salvar o Brasil através das empresas. Eu sempre falo isso. Não tem como você achar que vai tudo cair do céu, o governo vai resolver, ficar brigando por causa de política. Isso não resolve nada. O que resolve é a gente treinar esses empresários. Eu fiz uma pesquisa no grupo ontem, falei, você tem vontade de ser mentor? Já pensou em ser mentor? Por quê? Porque a educação empresarial no Brasil, ela é extremamente necessária, é gritante. É o que eu tô falando para vocês. Eu vou nas empresas, às vezes o dono, que às vezes é um profissional liberal que caiu de paraquedas ali como empresário, ele na faculdade não teve nada disso, não tem noção do que é um DRE, não sabe calcular lucro. Ah, não, mas eu recebi isso daqui, eu posso gastar isso aqui. Não, quanto que é o seu custo? Qual a diferença de custo e investimento? Se eu tenho um fluxo de caixa que é legal, que sobra, eu também não posso gastar tudo. Eu preciso reinvestir na empresa, senão ela nunca vai crescer, entendeu? Então, assim, por favor, vamos controlar nossos números. Quem não controla, não gerencia, tá? Agora, deixa eu falar com você que tá pensando o que você vai fazer. Ai, Selma, tá muito complicado. Eu queria abrir uma empresa, mas eu não sei de nada disso. Não fica parado. Entra num grupo. Pode ser o meu grupo de WhatsApp. Se você não quiser o meu, pode ser outro.
mas não fica sozinho em casa pensando o que você vai fazer. Gente, a bênção, ela vem no movimento. É no movimento que as coisas acontecem. Você tem que se colocar em movimento. Como que eu me coloco em movimento? Começa a conversar com as pessoas, começa a perguntar, fica, faz isso de uma forma mais consistente, entende? E seja intencional, não fica deixando a vida te levar. Assume o protagonismo da sua vida, assume que as suas escolhas te levam para os seus resultados, tá bom? E eu tô aqui para ajudar no que eu puder, de coração mesmo. Eu quero que a sua vida melhore e que o Brasil melhore. Eu voltei para cá e agora eu quero fazer a minha parte para esse país dar certo. Um beijo para vocês, ficam com Deus e até a próxima.